que eu vou ter que botar em concluir. Boa noite a todos. Gostaria que alguém fizesse um sinal se está me escutando bem. Olá, paz e bem. Boa noite. Meus amigos, eu me chamo Nacleides, sou trabalhadora voluntária da Casa de Francisco. E estou aqui para comentar nesta noite o Evangelho do Segundo Espiritismo, capítulo 1, itens 5 a 7. Farei a leitura do 6, para que a gente possa tecer os comentários. Eu quero desejar uma boa noite especial, principalmente para você que quebrou várias barreiras, tabus, preconceitos, para estar aqui escutando sobre o tema de hoje, que será o Espiritismo. Porque certamente fará muito bem a você. Então, parabéns por estar em busca. Vamos à leitura. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. E a do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, sim, pelos Espíritos, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. E, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhe tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Peço a Deus que me inspire os comentários através dos bons espíritos. Meus irmãos, falar do Espiritismo é algo que me dá muito prazer, muita alegria ao meu coração. Porque o Espiritismo é uma doutrina que consola por ser reveladora. E eu espero, meu objetivo, após o comentário desse Evangelho, é que você tenha a compreensão do porquê que a doutrina espírita revela e consola. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Eu diria que é a chave, que com a sua ajuda tudo se explica. O seu objeto de estudo é o conhecimento das leis do princípio espiritual, enquanto a ciência propriamente dita, o objeto dela de estudo são as leis do princípio material. Jesus, quando esteve aqui na Terra, deixou uma seguinte citação que vem através do Evangelho de João, no capítulo 14, versículo de 15, 16, 17 ou 26. Ele, na realidade, nos deixou uma promessa. Ele disse o seguinte: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça convosco até o final dos tempos, e ele vos ensinará muitas coisas
e relembrará várias coisas também do que tenho dito. E o Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir esta promessa do Cristo. Ele vem abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, porque fala sem alegoria. Ele ergue o véu, descortina para todos nós conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, a respeito do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Ou seja, o Espiritismo nos revela o mundo invisível que nos cerca, as leis que o regem e suas relações com o mundo visível, que é o que nós estamos. O Espiritismo nos dá a conhecer de onde viemos, por que estamos na Terra, para onde vamos depois da morte do corpo físico. Ou seja, a revelação da doutrina espírita, ela faz com que nós possamos encher o vácuo que a incredulidade cavara, porque ela levanta o ânimo dos abatidos pela dúvida, pela perspectiva do nada, e imprime a todas as coisas uma razão de ser. Ou seja, essa doutrina nos traz uma suprema consolação a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil às suas dores, às nossas dores. O homem passa a compreender o seu sofrimento, porque sabe que existe uma causa e que se essa causa não está na vida presente, com certeza estará numa existência anterior, pois nós somos espíritos imortais em evolução e nós vamos progredindo a cada encarnação, ou seja, a cada retorno à vida corpórea, material, através da lei de reencarnação, como um mecanismo perfeito da justiça divina. E através de provas e expiações, nós vamos alcançando, buscando a nossa perfeição. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade ou a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição também, e que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas, ou por outra, que é punido naquilo que pecou, que essas consequências duram tanto quanto duram a causa que a produziu. Somos imortais, conservamos nossa individualidade sempre. Deixando o corpo, retornaremos à nossa verdadeira pátria, que é a espiritual. Mas que possamos aproveitar, meus irmãos, até o último suspiro, cada minuto, enquanto estivermos nesse corpo de carne. Ou seja, essa doutrina, gente, ela nos liberta. Ela nos liberta porque ela nos faz compreender. Eu, através do trabalho que eu executo, através de reuniões mediúnicas, da qual faço parte, nós podemos observar e comprovar na prática como hoje
depois que o Espiritismo foi codificado pelo grande apóstolo do Cristo, Allan Kardec, a vida tomou um novo rumo, um novo sentido. Porque nas reuniões mediúnicas nós escutamos cada depoimento de pessoas que viveram antes dessa codificação e até mesmo depois da codificação, quando ainda não podíamos ter a liberdade de professar o Espiritismo livremente. Quantas pessoas pararam nos manicômios por conta de serem taxados de loucos? Quantos foram queimados nas fogueiras como hereges? E quantos padeceram com aquela dor profunda na alma, porque não conseguia compartilhar a sua realidade que ele estava vivendo? Porque ele, como ainda hoje nos dias atuais, apesar de termos toda a liberdade religiosa, tem muita gente que escuta a voz dos espíritos que estão ao seu lado, porque os espíritos não estão encarcerados no plano espiritual e outro lugar não. Os espíritos são as almas dos homens que se libertaram do corpo de carne. Muitos deles estão aqui conosco, compartilham conosco. E até porque, gente, as relações de afeição, elas não acabam com a morte. O Espiritismo veio levantar essa lápide dos túmulos. Veio dizer para nós que os nossos entes queridos não estão lá nos cemitérios, encerrados, numa lápide que acabou, não. Eles continuam vivos. Eles continuam também tendo esperança, também progredindo, também evoluindo, também amando e também odiando, conforme seja a sua condição. Ou seja, na realidade, o Espiritismo descortinou toda essa dor. E hoje, como eu estava trazendo um raciocínio anterior, quantas pessoas ainda hoje escutam os espíritos, veem os espíritos e não podem falar? Porque a família não aceita, a família não acredita, a família acha que é esquizofrenia. Entende? Então imagina naquele tempo quantas pessoas foram parar no manicômio porque tinha simplesmente uma coisa chamada mediunidade. E é importante a gente trazer aqui como informação que o Allan Kardec, quando codificou o Espiritismo, quando ele começou esse trabalho, o objetivo dele não era fundar uma religião, mas era trazer alicerce, trazer subsídios, trazer conhecimento que pudessem ser aproveitado em todos os lugares, em todas as igrejas, em todos os credos, porque mediunidade não é patrimônio do Espiritismo. A mediunidade é simplesmente uma faculdade orgânica que a gente nasce com ela. Então, meus irmãos, que nós possamos cada vez mais dar atenção a esse mundo que nos cerca, dar atenção a esses espíritos que estão em volta de nós, para que nós possamos entender que eles são seres humanos, são pessoas apenas, estão libertos do corpo de carne. E hoje, nós, enquanto encarnados, didaticamente nós somos alma, espírito num corpo de carne. Mas a partir do momento da nossa morte, nós voltaremos, nós reentraremos no mundo dos espíritos, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa bagagem espiritual. Então o Espiritismo, por que ela é uma doutrina reveladora? Porque ela descortinou todo esse mundo invisível para nós. E ela é consoladora, porque através dela nós podemos saber por que nós sofremos, o que aquela dor pode nos ensinar.
E nós aprendemos que as dores vêm como motivos para que nós possamos evoluir. As dores vêm para que nós possamos nos melhorar enquanto seres humanos encarnados que estamos aqui. Vem dizer para nós o seguinte: irmãos, acordem. A verdadeira vida não é essa daí, porque o reino de Deus, já nos disse Jesus, o verdadeiro reino de Deus não é desse mundo. Entende? Então, meus irmãos, eu não tenho pretensão de esgotar este assunto, mas existe muita literatura espírita, tem as obras fundamentais que o grande apóstolo Allan Kardec deixou codificado, massificado ali para nós, à nossa mão. Então você que está me escutando, mesmo que não esteja acreditando em mim nesse momento, mas procure a literatura e se esclareça, meu irmão, porque pode fazer um grande bem a você. Então que Deus esteja no seu coração, esteja no coração de cada um de nós, que possamos, meus irmãos, estar juntos sempre através do amor do Cristo que nos irmana, que nos iguala. Paz e bem a todos.